Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou doar pequenas quantias usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado muito especial desta noite, Anthony Aguilar. Anthony é um soldado aposentado do Exército dos Estados Unidos e trabalhou como subcontratado de segurança para a Fundação Humanitária de Gaza, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos na Palestina. Ele tem a distinção única, até onde eu sei, de ser um denunciante entre todos que renunciaram aos seus contratos com a ZSF. Anthony, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Anthony, welcome to India and Global Left. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado por me receberem. We have been covering this genocide. Nós temos coberto esse genocídio desde que começou. Já vínhamos cobrindo a Palestina mesmo antes disso. Mas esta é a primeira vez, nossa primeira oportunidade, de conversar com alguém que testemunhou os horrores que vêm acontecendo. Então, meu objetivo geral nesta conversa é extrair o máximo de detalhes possível, incluindo os mínimos detalhes que você presenciou lá. Esse é o panorama geral. Quero começar perguntando, o que te levou a se juntar ou assinar um contrato com a Fundação Humanitária de Gaza? Or sign a contract with the Gaza Humanitarian Foundation. And I'm asking this because E estou perguntando isso porque, justamente quando saíram as reportagens na mídia de que a Fundação Humanitária de Gaza havia decidido distribuir ajuda alimentar, ao contrário de todos os pontos administrados pela ONU, conversei com Norman Finkelstein, que é um estudioso sobre Gaza, e ele disse que tudo o que fariam seria atrair uma multidão e depois atirar nela sob o pretexto de tentar dispersar as pessoas. Perguntei a ele, como você sabe disso? E ele disse que já houve vários precedentes em que as FDI assumem o controle desses chamados programas de entrega de ajuda. E é isso que fazem. Ele disse que se alguém pudesse entregar ajuda, teria que ser as organizações administradas pela ONU, junto com todas as organizações guarda-chuva. Elas poderiam fazer isso, não as FDI. Mas você certamente tinha expectativas diferentes. Quais eram suas expectativas quando assinou seu contrato? what were your expectations when you signed your contract? So when I signed my contract in Quando assinei meu contrato em meados de maio, eu não tinha um contrato diretamente com a Fundação Humanitária de Gaza. Quando assinei meu contrato, eu não sabia o que era a Fundação Humanitária de Gaza. Assinei meu contrato com a UG Solutions, que é uma subcontratada para fornecer segurança. Então, assinei um contrato como contratado independente de segurança com a UG Solutions para fornecer segurança em Gaza durante a distribuição de ajuda humanitária. O que eu entendia naquele momento era que eu não sabia o que eu não sabia. Mas o que eu sabia naquele ponto era que as Nações Unidas não conseguiam entregar ajuda ao enclave porque estavam sendo bloqueadas por Israel. Então era um fato que a ajuda não estava entrando em Gaza. Os motivos para isso, a política por trás disso, estão muito além da minha decisão ou influência. far from my decision or my influence, but I felt that this Gaza Mas eu senti que se essa Fundação Humanitária de Gaza fosse fornecer ajuda ao enclave para alimentar pessoas famintas, para oferecer auxílio a uma comunidade desesperadamente necessitada, então eu queria fazer parte disso. A ideia que me foi apresentada sobre o que faríamos era que a Fundação Humanitária de Gaza, ou esse mecanismo de ajuda, substituiria todo o processo da ONU, e não apenas o substituiria, mas faria melhor. Então foi com essa ideia que entrei e por isso aceitei essa missão, porque eu queria ajudar. Eu senti que havia uma necessidade urgente. As pessoas estavam passando fome, pessoas estavam morrendo por falta de comida e água, e eu assinei esse contrato porque queria fazer a diferença. Eu queria ajudar. I signed on to this contract because I wanted to make a difference. I wanted to help. If you could tell us Se você puder nos contar qual foi sua primeira impressão ao chegar em Israel, onde você chegou, e a partir daí, como você descreveria o tipo de trabalho que realizou ao entrar na Palestina, especialmente em Gaza? in Gaza in particular.
Cheguei em Israel no dia 19 de maio, bem cedo pela manhã. Não, desculpe, no dia 18 de maio. Minhas impressões iniciais sobre a empresa com a qual trabalhei, a UG Solutions, minha impressão inicial foi de que era muito desorganizada. Parecia algo improvisado, feito às pressas. Não parecia haver muito planejamento sobre como isso seria executado. Isso me preocupou desde o primeiro dia, mas também senti que, essa é uma operação muito grande. Existem muitas partes envolvidas, muita complexidade nisso, e que sabe, todos nós estamos descobrindo como fazer enquanto avançamos, porque é a primeira vez que algo assim está sendo feito por uma empresa privada. Veja bem, eu reconheço totalmente que fornecer ajuda não é algo novo. Não é a primeira vez que isso é feito, em termos de GHF. As Nações Unidas vêm fazendo isso há décadas, e vêm fazendo muito bem. Então minha posição não é que esta seja a primeira vez que isso foi feito, mas sim que é a primeira vez que esta empresa está fazendo algo assim. A GHF, a Safe Reach Solutions e a UG Solutions nem sequer existiam até fevereiro e março de 2025. Então, o que eu senti foi que, há muita complexidade nisso e estamos tentando entender. Precisamos resolver algumas coisas, mas podemos chegar lá. Estive envolvido em muitas operações militares e em muito planejamento, e tenho experiência suficiente para saber que os planos nem sempre saem exatamente como você quer e que é preciso se ajustar ao longo do caminho. Então foi assim que me senti no começo, que tudo estava muito desorganizado, muito aleatório, faltando boa liderança, mas senti que, todos nós estávamos tentando entender a situação. Nos primeiros dias depois disso, ficou muito claro para mim que não se tratava de incompetência. Não era falta de experiência. A falta de planejamento e de recursos destinados ao plano real de distribuição de ajuda aconteceu porque esse aspecto da operação foi completamente ignorado. Esta operação sob a Fundação Humanitária de Gaza não tem a intenção de distribuir, entregar ajuda e alimentar uma população faminta. É um apêndice das Forças de Defesa de Israel sob o COGAT, o Escritório de Governança de Israel nos territórios, como parte de um plano deliberado para deslocar e faminto a população. Então, quando cheguei a esse entendimento, percebi que, a falta de atenção e planejamento para o aspecto da ajuda humanitária, isso não é um acidente. Nenhum planejamento ou recurso foi destinado a isso porque a intenção não era essa. Então, à medida que isso foi ficando cada vez mais claro para mim, que esse plano de assistência humanitária, de ajuda humanitária, que a assistência humanitária não era a intenção dessa operação. Era uma fachada. A assistência humanitária era como a casca, por assim dizer, a boneca externa daquelas bonecas russas que envolvia todo o resto. A parte da assistência humanitária era apenas o disfarce para o que realmente estava acontecendo. Qual era a estrutura comum? Havia pessoas lá que te passavam informações sobre o que você deveria fazer. Além disso, conte mais sobre o tipo de papel que você desempenhava pessoalmente. Você é um especialista em combate. Não é alguém treinado especificamente para a entrega de ajuda humanitária. Então, que tipo de trabalho você fez lá e quem eram seus superiores enquanto você atuava em campo? Qual era a relação com as FDI, a Fundação Humanitária de Gaza, a Safe Reads e UG Solution? Então, novamente, o que quero reiterar é que, ao longo da minha carreira militar, tive bastante experiência em assistência humanitária e ajuda humanitária, mas de forma alguma sou considerado um especialista ou alguém profundamente versado nisso. Já fiz isso antes. Já participei disso antes. Mas comparado ao que a ONU pode oferecer, ou ao que outros especialistas poderiam fornecer, eu não tinha esse nível de expertise. Mas, mais uma vez, quero lembrar que entrei nesse contrato especificamente sob o aparato de segurança para fornecer a parte de segurança. Portanto, meu papel ao entrar não era necessariamente a parte de assistência humanitária.
Isso ficava a cargo da Safe Reach Solutions e da GHF. Fui contratado especificamente para o componente de segurança disso. No entanto, ninguém da UG Solutions, Safe Reach Solutions ou da GHF tinha um entendimento profundo ou um histórico de fornecer assistência humanitária nessa escala, nessa magnitude. Basicamente, a cadeia de comando funciona assim. A GHF, Fundação Humanitária de Gaza, liderada por Johnny Moore, é a organização guarda-chuva. Mas, na verdade, a GHF não é uma empresa. Eles se consideram uma organização sem fins lucrativos e praticamente não tem equipe ou estrutura. É só uma fachada. Abaixo disso está a Safe Reach Solutions. A pessoa responsável pela Safe Reach Solutions, o CEO que está em Israel comandando tudo, tem um histórico como chefe de carreira da Special Activities Branch da CIA, um cara de operações secretas. Nada de assistência humanitária, nada de ajuda humanitária, nada relacionado ao humanitarismo em sua experiência. E então, sob a Safe Reach Solutions, uma das empresas era a UG Solutions, para a qual era contratado, fornecendo o componente de segurança. Então, o responsável pela UG Solutions não tinha nenhuma experiência em ajuda humanitária, nenhuma experiência em assistência humanitária, muito menos em qualquer escala comparável ao que precisávamos fazer. O histórico dele era que, quando saiu do exército anos atrás, tornou-se empreendedor e fundou uma empresa de bebidas para remédio de ressaca alcoólica. Basicamente, uma bebida esportiva ou energética para se recuperar de ressacas. E ele é um criminoso. Atualmente, aqui na Carolina do Norte, no condado de Mecklenburg, ele responde a acusações por atropelamento e fuga. Esse é o tipo de pessoa que está comandando essa operação. Dentro da própria UG Solutions, havia uma liderança para o contrato. Para aqueles de nós que estavam em Israel realizando operações em Gaza, a pessoa responsável por esse contrato, um funcionário da UG Solutions, um homem chamado Johnny Mulford, saiu do exército há quase 17 anos. Sua experiência no exército era como dobrador de paraquedas. Ele dobrava paraquedas. Ele não tinha experiência em combate. Não era alguém com experiência em planejamento. E ele foi proibido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele foi proibido de contratar por envolvimento em fraude e conspiração para cometer fraude contra o governo dos Estados Unidos quando esteve envolvido em um contrato de seu tempo no exército. Ele também é, ou já foi, presidente do capítulo da Flórida e membro de alto escalão nacional do Infidels Motorcycle Club. Então, de cima para baixo, a liderança não tem experiência em assistência humanitária ou ajuda humanitária. Não há experiência em operações dessa magnitude, de qualquer escopo. E pense bem, a pessoa responsável pela segurança armada, as pessoas que estão entrando em Gaza com armas totalmente automáticas, pistolas, metralhadoras, fuzis, granadas de efeito moral, gás lacrimogênio, espingardas. O responsável é um líder de uma organização que se autodenomina Infidels, cujo estatuto como clube é a erradicação de muçulmanos. Isso deveria chocar as pessoas. E qual era a relação desse braço de segurança da, digamos, Organização Guarda-Chuva, Fundação Humanitária de Gaza? Qual era a relação do braço de segurança com as FDI? As FDI acompanhavam vocês depois de Kerem Shalom? Ou qual era o acordo entre as FDI e vocês? Se você observar o escopo de todo o contrato, eu diria que a UG Solutions, o braço armado, era quase como uma unidade irmã ou uma unidade cooperativa das FDI em termos de cooperação e execução. As FDI nos ajudavam liberando as rotas antes de entrarmos, fornecendo cobertura de segurança, protegendo os locais, providenciando evacuação médica caso precisássemos, disponibilizando uma força de resposta rápida para os locais se necessário, além de coordenar e comunicar entre as FDI como se fôssemos uma unidade adjacente operando na área.
Mas além disso, como ficou muito claro para mim no dia 8 de junho pelo diretor de operações da Safe Reach Solutions em Israel, no nosso principal centro de controle, nosso centro principal de controle em Kerem Shalom, nosso cliente eram as FDI. Nós trabalhávamos para as FDI. Eles eram nosso cliente, eles eram nosso chefe. Nós trabalhávamos para eles. E isso não era de forma alguma, sabe, escondido ou um segredo. Eles deixaram muito claro que nós trabalhávamos para as FDI. Vocês foram pessoalmente informados por oficiais das FDI. Alguma vez se encontraram com oficiais das FDI que falaram diretamente com vocês e lhes disseram para fazer algo? Nunca. Então, no centro de controle principal em Kerem Shalom e no centro de controle do norte, fora do portão 96, perto do Kibbutz Be'eri, os centros de controle tinham oficiais de ligação das forças de defesa de Israel permanentemente designados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oficiais superiores que estavam em nossos centros de controle o tempo todo. Todos os dias, por volta das 11 horas, as FDI em nossos centros de comando traziam os planejadores, eu e outros, e nos ditavam como seriam as operações do dia seguinte. Este é o número de caminhões que vocês vão entregar, este é o local onde vão entregar, este é o tempo que terão para entregar. Esta é a quantidade de comida. Esta é a rota. Tudo foi ditado pelas FDI. Não houve cooperação ou planejamento conjunto, foi imposto a nós. Além disso, todos os locais seguros de distribuição 1, 2, 3 e 4 estavam todos localizados bem ao lado ou próximos de unidades de combate das FDI em Gaza. Então, em termos da simbiose entre as FDI, a UG Solutions e a GHF como um todo, as FDI eram nossos chefes, trabalhávamos para as FDI. Nos davam ordens, tudo cubicominíamos. Eles controlavam tudo o que fazíamos e nós prestávamos contas a eles. Se você pudesse nos dar um breve panorama de como era a situação do ponto de vista dos palestinos, não apenas do pessoal combatente, mas também de outros, desde os motoristas de caminhão até aqueles que realmente distribuíam comida, como era esse cenário? E se você também pudesse nos contar um pouco sobre os próprios locais no Sul, isso seria útil para muitos dos nossos espectadores que talvez não tenham uma imagem detalhada da Praise sobre a qual estamos falando. Então, para todos os espectadores aí, se quiserem acompanhar enquanto ouvem esta ou futuras discussões, basta pesquisar Gaza no Google e abrir um mapa. É importante entender a paisagem e as áreas sobre as quais estamos falando. Eu tenho um mapa aqui, mas vocês também podem procurar por conta própria para verem de perto. Esta é Gaza, este é o enclave. Aqui está o Mediterrâneo, aqui está Israel e aqui está o Egito. Se considerarmos todo o enclave, dessa de matter de distribuição sobre a Fundação Humanitária de Gaza, tem que embaixo. Are down right here. Or excuse me, right. Desculpe, sim, bem aqui. Então, em todo o enclave, os únicos pontos de distribuição estão todos aqui embaixo. Então, todo mundo, todos os palestinos, para conseguir comida, precisa viajar para o sul. Uma vez que eles viajam para o sul, não podem voltar para casa porque há um corredor militar bem aqui. Então, uma vez que eles vão para o sul, ficam presos. Eles não podem voltar para casa. Assim, esses pontos de distribuição funcionam efetivamente como armadilhas, como iscas para levar todo mundo para o sul. Porque uma vez que descem até aqui para pegar a comida de que precisam para sobreviver, porque estão passando fome, não podem voltar para casa. Este é o corredor Morag do Korkaim Thi. That's right. This right here is the Morag corridor. Isso mesmo. Aqui está o corredor de Morag. Aqui está o corredor de Netzarim. O corredor de Netzarim separa o norte de Gaza do restante do enclave. A partir do corredor de Netzarim, ninguém pode ir para o sul. Portanto, ninguém na cidade de Gaza ou em Jabalia pode acessar qualquer tipo de ajuda. Neste momento, enquanto falo, há 2 noites,
Israel iniciou a Operação Carruagens de Gideão 2. Qualquer um pode pesquisar no Google e ler todos os relatos. Isso começou com as forças das FDI se consolidando aqui, ao sul de Netzarim, e avançando em direção à cidade de Gaza. Eles estão agora limpando a cidade de Gaza, e todos os civis estão sendo enviados para o sul, para esses locais onde há 2 dias foi estabelecida uma área de trânsito para assistência humanitária. Isso significa que todos os civis palestinos estão sendo empurrados e deslocados para cá. Já vou explicar por que isso é importante. Mas o que eu queria destacar é que a Operação Carruagens de Gideão 2 está sendo conduzida agora, limpando o norte. A Operação Carruagens de Gideão começou em março nesta área ao sul, avançando pela parte central de Gaza, limpando Khan Yunis, Rafah, Mawassi, Beresh, até o corredor Netzarim. O motivo pelo qual isso importa é porque os pontos de distribuição e onde eles são construídos aqui, intencionalmente construídos aqui, obrigam os palestinos que vêm buscar ajuda a viajar. Eles têm que atravessar uma zona de combate ativa. Eles têm que atravessar um combate ativo. Isso é importante porque a Convenção de Genebra e as leis humanitárias internacionais obrigam especificamente os combatentes ou beligerantes a proteger e salvaguardar a população civil a todo custo. Mais especificamente ainda, exigem o estabelecimento de locais seguros de distribuição ou pontos de ajuda humanitária para água, comida, remédios, apoio religioso, educação, clínicas, hospitais, seja qual for a necessidade. Esses locais não podem ser estabelecidos em áreas de combate ativo que coloquem diretamente os civis em risco. Todos esses pontos no sul foram construídos depois que a Operação Carruagens de Gideão já havia começado. After Operations Gideon's Chariots had already started. Gideon's Chariots started in March. Os carros de Gideão começaram em março. Esses locais foram construídos entre abril e maio. Portanto, eles construíram deliberadamente esses locais em áreas de combate ativo, sabendo perfeitamente que a única maneira dos palestinos chegarem a esses locais, para irem ao sul, seria atravessando uma zona de combate ativo, onde há tiroteios, tanques, metralhadoras, morteiros e artilharia. E isso foi intencional. Como eu descobri isso foi que, no dia 24 de maio, as FDI escoltaram alguns de nós, empreiteiros em posições de liderança, para dentro de Gaza para ver os locais fisicamente, para realmente ir até eles, porque nenhum americano, GHF ou qualquer outra pessoa tinha ido a esses locais ainda. Os locais foram selecionados, construídos e erguidos pelas forças de defesa de Israel. Nenhum dos americanos responsáveis por essa assistência humanitária havia estado lá. No dia 24 de maio, antes de entrarmos no enclave, recebemos uma orientação das IDF e eles nos mostraram um enorme mapa do sul de Gaza. No mapa estavam os pontos de distribuição 1, 2 e 3. Junto com isso havia o mapa operacional deles, com sobreposição de gráficos operacionais mostrando as operações em andamento. Olhei para aquilo e disse, não podemos distribuir. É uma área de engajamento ativo em uma operação de combate. Não podemos distribuir desses locais. Primeiro, os locais estão em uma área de conflito. Segundo, os palestinos terão que atravessar uma zona de combate ativo para chegar lá. Não podemos distribuir nesses locais. E me disseram, você não sabe do que está falando. Vamos ver quando chegarmos lá e vermos como realmente é. Minha posição sobre isso era, bem, eu certamente sei do que estou falando, porque por 25 anos no Exército dos Estados Unidos, como oficial e profissional, entendendo a Convenção de Genebra, o direito humanitário internacional, o direito dos conflitos armados e o direito da guerra terrestre, esse era o meu trabalho. Foi isso que eu fiz. Então, quando chegamos a esses locais, ficou claramente evidente que sim, esses locais foram construídos em áreas de combate. Quando chegamos ao local número 1, na manhã do dia 24 de maio, ao nos aproximarmos, havia uma batalha acontecendo ao redor do local, tanques israelenses, infantaria israelense, artilharia.
Havia uma batalha acontecendo ao redor do local no primeiro dia em que o vimos. E eu soube naquele momento, ficou muito claro para mim, que os pontos de distribuição, onde foram construídos e por que foram construídos ali, foi algo deliberado. Não foi um acidente. Foi deliberado. Então, na sua avaliação, qual era o objetivo de construir os pontos de distribuição exatamente ali? Era para atrair cada vez mais pessoas para o sul, para que pudessem empurrá-las para o lado egípcio, ou até mesmo concentrá-las no corredor de Mawassi? Ou era apenas para matar mais pessoas e intimidá-las? Qual era o objetivo? Um pouco de tudo. Quando olho para onde os locais foram construídos, sabe, inicialmente, e as pessoas podem dizer, ei, esses locais foram horrivelmente planejados e se tornaram armadilhas mortais, são isso e aquilo. A forma como os locais foram construídos, onde foram construídos e por que foram construídos ali, na verdade, é um plano muito bom. Não bom no sentido de bondade, mas se você quiser desenvolver um plano para atrair pessoas para uma área, mantê-las lá e depois matá-las impunemente, culpando outros fatores, é um ótimo plano. Eles montaram, é como sabe, Auschwitz. Auschwitz não foi mal construído. Auschwitz foi construído de forma impecável para o propósito de matar. Auschwitz was constructed immaculately for the purpose of killing. So, when you look at these sites, they weren't. Então, quando você olha para esses locais, eles não foram mal construídos. Eles foram construídos de forma impecável e com o propósito de matar. Então, por que todos foram construídos no sul? Perguntem a si mesmos. Para qualquer espectador que possa olhar um mapa, pergunte a si mesmo: se toda a população vulnerável em necessidade, os milhares e milhares e milhares de palestinos que estão morrendo de fome e morrendo a cada dia, se todos vivem ao norte do corredor Morag, no centro de Gaza e no norte de Gaza, por que você construiria pontos de distribuição o mais ao sul possível? Para então forçar esses palestinos a caminhar dezenas de quilômetros em uma única direção, só para chegar lá e conseguir comida, e aliás sem água. Just to get there to get food and no water, by the way. We're giving them no water. That's not humanitarian. Estamos negando água a eles. Isso não é humanitarismo, isso é morte. Isso é uma marcha da morte. Isso é deslocamento forçado. Quando chegamos lá, outra coisa que me chamou a atenção desde o início e que me preocupou e que agora estamos vendo está acontecendo neste exato momento. O futuro se tornou o presente e está acontecendo. Isso está acontecendo agora. E eu imploro a qualquer um que simplesmente pesquise e leia sobre isso. Isso está acontecendo agora. Eles chamaram de fase 3. Eu chamo de solução final, porque é isso que estão fazendo. Quando entramos em Gaza pela primeira vez, em 24 de maio, começamos nosso percurso no ponto de distribuição número 1. O local de distribuição número 1 é tão grande que você poderia colocar 2, 3, até 4, todos os outros locais de distribuição, dentro do local de distribuição 1. É muito, muito grande, quase grande demais para ser administrado. E eu perguntei quando chegamos lá, por que esse local é tão grande? Não tem como a gente garantir a segurança disso direito. É grande demais. E ficou muito claro para nós, por parte das FDI, que esse local foi construído desse jeito para a fase 3. E eu perguntei, ok, fase 3, o que é a fase 1? O que é a fase 2? E eles disseram, bem, agora é a fase 1. Estamos na fase 1 agora. Nós construímos os locais. Os locais estão prontos. E eu perguntei, qual é a segunda fase então? Bem, a segunda fase é quando operamos, quando abrimos os locais e trazemos os palestinos, nós os levamos para o sul. E eu fiquei tipo, como assim? Como assim, levar eles para o sul? Eu disse, então, se eu sou um palestino, saio da minha casa e venho aqui buscar comida, posso simplesmente voltar para casa? Eles disseram, não, você não pode. Quando você cruza ao sul do corredor de Morag, e o que eu quero mostrar para todos é que todos os locais estão ao sul do corredor de Morag. Para chegar aos locais, qualquer palestino tem que cruzar o corredor de Morag. Uma vez que você cruza o corredor de Morag, não pode voltar para casa. Você fica preso. Você é enviado para
Então, depois de receber sua ajuda, sua caixa de comida ou seu saco de comida, e você sai do local e tenta voltar para cruzar o corredor de Morag, and you go back to cross the Morag corridor, you get sent to a camp, Mawasi. você é enviado para um campo, Mawasi, Khan Yunus, Campo Nasser. Você é enviado para um desses campos. Você não volta para casa. That's phase 2. Esse é o segundo estágio. Right now, Agora, enquanto falo, o motivo é o terceiro estágio que está acontecendo agora. E a razão pela qual o local 1 era tão grande é porque sempre foi planejado que o local número 1, no sul, na parte mais ao sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito, onde o Mediterrâneo, a fronteira egípcia e Gaza se encontram naquele canto, no canto mais ao sul possível de Gaza, sempre foi destinado a se tornar a vila de assistência humanitária, a área de trânsito de assistência humanitária, onde todos os palestinos seriam reunidos no sul, esvaziando todo o enclave de qualquer palestino. clearing out the entire enclave of any Palestinian. That's happening right now. Site number 1 Isso está acontecendo agora. O local número 1 foi atualizado. E neste momento, enquanto operações de combate estão ocorrendo na cidade de Gaza, todos os palestinos estão sendo empurrados para fora de Gaza e Jabalia em direção ao sul e continuam sendo empurrados, forçados, até o extremo sul, para essa área de trânsito de assistência humanitária. Eles chamam isso de Rata. Então, a pergunta que faço ao mundo, e a pergunta que faço a qualquer um que esteja levando isso a sério, é o que vamos fazer a respeito. Porque agora, a primeira fase é construir esses locais e torná-los operacionais. A segunda fase é continuar a Operação Carruagem de Gideão, limpar o centro de Gaza e mover os palestinos para o sul. Central Gaza, move Palestinians to the south. Phase 3, Operation Gideon's Chariots 2. A fase 3, Operação Carruagem de Gideão 2, é limpar o norte, continuar a mover os palestinos para o sul e consolidar todos eles no sul. Qual é a fase 4? O que acontece depois? Já ouvi de tudo, desde vamos enviar os palestinos para outros países até, eles vão simplesmente ficar lá e viver lá a partir de agora. O que me preocupa é que a intenção ao movê-los para lá seja deixá-los morrer de fome ou matá-los. Estamos consolidando toda a população de Gaza no canto sul do território de Gaza. E depois, qualquer uma dessas opções é inaceitável em relação aos princípios e valores humanitários internacionais. Mover toda a população para o sul, deslocando-os. Moving the entire population to the south, displacing them. And then what? Move them out somewhere? That's E então, o que acontece? Vão removê-los para algum lugar? Isso é imoral e antiético. Matar todos eles? Isso é imoral e antiético. O que? O que acontece depois? Porque não é uma questão de se vai acontecer. Não é uma questão de se vai acontecer. Está acontecendo agora enquanto falamos. Toda noite em que você vai dormir, toda manhã em que você acorda para tomar café da manhã, essa operação, a solução final, está acontecendo agora. Ponto final. E não em questão de meses ou semanas, em questão de dias. Daqui a alguns dias vai começar a ficar muito claro para o mundo o que está acontecendo. E nós temos uma escolha como mundo, como nação, para os Estados Unidos, para a Índia, para a Austrália, para o Reino Unido, para quem for. Temos uma escolha agora. Vamos ficar parados assistindo isso acontecer e sermos cúmplices de um genocídio moderno, o genocídio do nosso tempo. Ou vamos nos levantar a favor para impedir isso. Step up and do something to stop it. Because it's already happening. This Porque isso já está acontecendo. Está acontecendo agora mesmo. Nem é segredo. Veja qualquer fonte de notícias sobre a Operação Gideon's Chariot 2 e a ofensiva em Gaza City. As FDI estão deixando muito claro. Estamos movendo todos os civis para o sul, para essas áreas de trânsito. Eles deixaram isso claro. Os israelenses não estão escondendo. Eles estão transmitindo isso para o mundo. Vamos deslocar à força e erradicar ou transferir todos os palestinos. Vamos ficar sentados como mundo e aceitar isso? Porque se aceitarmos, haverá um dia de acerto de contas e haverá um dia de condenação. Ninguém poderá dizer que não sabia. Ninguém poderá dizer que não estava ciente. Ninguém poderá virar as costas e dizer, não sabíamos disso. Vamos ter que assumir isso. E isso não é bom. we're going to own this. And it's not good. Você mencionou o tamanho desses locais, especialmente o local 1,
como você disse, que imagino que devia estar lidando com dezenas de milhares de pessoas, você pode nos contar um pouco sobre o tamanho da equipe de apoio? E não estou pensando apenas na equipe qualificada, mas em toda a equipe envolvida na distribuição da ajuda. E qual era o cronograma de distribuição da ajuda nesses locais? Então o cronograma muda constantemente. Não há um cronograma definido. E novamente, percebi que isso era deliberado, sabe? Porque quando começamos a fazer a distribuição e entrega, tentamos de manhã bem cedo, tentamos no final da noite, tentamos à tarde, tentamos no meio da manhã, tentamos no meio da tarde. Fomos ajustando para tentar descobrir qual era o melhor horário em relação à temperatura, porque é muito quente, e também para não interferir ao máximo possível nas operações israelenses. Tínhamos que considerar o que nos dava tempo suficiente para entregar a ajuda. Todos esses fatores precisavam ser considerados na operação. E as FDI, os israelenses, mudavam isso toda vez. Veja, aqui está a minha recomendação. Entregamos de manhã, entregamos à tarde, entregamos no final da tarde, entregamos no início da noite, entregamos à noite. O melhor horário para entregar, pensando em segurança, proteção, temperatura externa e na possibilidade das pessoas conseguirem pegar a comida e voltar para onde precisam antes que fique muito quente. Todos esses fatores, descobrimos que as primeiras horas da manhã são as melhores. E assim que demos esse feedback para as FDI disseram, ok, então vamos entregar no meio da tarde. Nós tínhamos acabado de dizer a eles que o melhor horário para entregar, para manter a população segura, é de manhã cedo, ao amanhecer. O pior horário para fazer a entrega é no meio da tarde, porque é quando faz mais calor. Os palestinos vão ficar em pé no sol, em grandes multidões, por horas. É o auge do período em que normalmente ocorrem operações das FDI na região. Melhor horário, de manhã cedo ao amanhecer. Pior horário, meio da tarde. E as FDI disseram, vamos fazer isso no meio da tarde. Eles escolheram deliberadamente o horário que coloca os palestinos em maior risco. E, para ser justo, também suas próprias forças em risco. E foi esse o horário decidido para a entrega. Mas mesmo assim, ainda mudou. Nós dizíamos, ok, em local às 3 horas da tarde. E enquanto fazíamos isso, entregando nos locais, as FDI diziam, ei, parem de entregar, comecem a distribuir agora. E isso era tipo 1h30 ou 2 da tarde. Isso simplesmente colocava tudo em caos. E isso era intencional. Não foi um acidente. Não foi por causa de outros fatores. Foi intencional. Era quase como se você pudesse considerar alguém um coordenador de time da NFL. Sabe, ele não está lá no campo. Ele está lá em cima, na cabine, onde pode ver todo o campo, e está lá em cima chamando as jogadas, analisando a defesa e o ataque do inimigo e levando todos esses fatores em consideração, certo? É quase como se as FDI estivessem sentadas nesse stand como coordenadores, pensando, vamos mudar isso, vamos fazer isso especificamente para dificultar, tornar difícil e colocar a população, os civis, em risco. Então esse é um aspecto em termos desse nível de controle nos locais. Você também perguntou sobre distribuição. Isso é um equívoco, não há distribuição. Há entrega, há o descarregamento da ajuda e depois a abertura dos portões para milhares de palestinos correrem para o local. É um caos e confusão controlados, mal controlados. Uma luta pela sobrevivência, onde os mais aptos e mais fortes sobrevivem. Não existe um modelo de distribuição. Não há avaliações médicas ou triagem. É aqui que haveria incêndio, e é aí que o fogo seria aberto. Durante esses períodos, quando os palestinos corriam para os locais, era nesse momento que eles eram alvejados, ao deixarem os locais em grandes multidões apressadas. É nesse momento que eles eram atingidos. Então, quando você ouve relatos de 1.200 ou mais pessoas que foram mortas,
Agora 2000. Os relatórios mais recentes apontam 2000. 2000, which I think is an underestimate. 2000, o que eu acho que é uma subestimação. Minha avaliação é que provavelmente são muitos mais. Então, quando você considera o número de incidentes que acontecem bem do lado de fora do local, no local, perto do local, na área ao redor do local, todas essas mortes estão ocorrendo ali. E então, se você observar, e eu fiz essa análise mental, olhando para, os períodos de maior aumento de mortes, quando palestinos mortos ou feridos estão sendo levados para o Hospital Nasser, para o Hospital Yunus ou para a Clínica Mawassi, sendo levados para essas áreas, isso coincide com os horários de início e término da distribuição ao redor dos locais. Você poderia colocar o dedo bem no centro de um local e desenhar um círculo de 1 quilômetro. E todos esses incidentes estão acontecendo nas proximidades dos locais 1, 2, 3 e 4. Não é coincidência, não é mentira, não é propaganda, é deliberado. Esses locais foram projetados para serem armadilhas mortais, foram projetados para forçar o deslocamento, e foram projetados para criar as condições para a fase 3. A fase 3 é a consolidação de todos os palestinos no sul. E depois, e é isso que eu digo ao mundo agora, vamos esperar para ver o que é a fase 4, vamos esperar até que aconteça. E então, quando for tarde demais, vamos dizer alguma coisa, ou vamos agir agora, porque estou dizendo, as fases 1, 2 e 3 foram executadas exatamente como planejado. Vamos esperar pela fase 4, e aí acontece um genocídio, e todos olhamos para trás e dizemos, deveríamos ter sabido, deveríamos ter feito algo. Não, não vamos nos safar dessa vez, porque nós sabemos. E se não fizermos nada, somos nós que estaremos errados. Por fim, vou lhe fazer algumas perguntas mais amplas, mas se eu puder fazer mais uma pergunta específica sobre a operação do GHF. Você disse em algumas de suas entrevistas anteriores que, embora o GHF esteja registrado como uma organização sem fins lucrativos, a maneira de entender a motivação por trás do que o GHF está fazendo é o lucro. Se você puder explicar para nossos espectadores o que você quer dizer quando afirma que o motivo do lucro é o que está impulsionando as ações do GHF. Bem, então, mais uma vez, a Gaza Humanitarian Foundation, a GHF, é simplesmente uma fachada, um disfarce, se preferir, uma encenação. Uma fachada sobre o que tudo isso realmente é. A Safe Reach Solutions, a empresa real em Israel responsável pelas operações em Gaza, é uma empresa com fins lucrativos. Eles são uma empresa privada que visa o lucro. Eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro. A UJ Solutions é uma empresa privada, lucrativa, com fins lucrativos, ponto final. É movida pelo dinheiro por vários motivos e fatores. Mas uma anedota que gostaria de compartilhar é especialmente sobre o incidente com a água. Água. Água é essencial para a vida, você precisa dela para beber. E a comida que estamos dando a eles, não estamos dando refeições. Estamos dando a eles os ingredientes brutos para fazer refeições. Todos esses ingredientes brutos exigem água para serem preparados. Um saco de arroz seco, um saco de feijão seco, um saco de lentilhas secas, um saco de macarrão penne seco. Você precisa de água para cozinhar esses itens, e não estamos fornecendo água. Não só eu, mas muitas pessoas perceberam, muitos contratados perceberam isso já no primeiro dia. Por que não estamos fornecendo água? Fiz essa pergunta à liderança e me disseram não está no contrato. Eu fiquei tipo, como assim não está no contrato? Quero dizer, estamos entregando ajuda humanitária, não estamos? Isso é no mínimo comida e água. No mínimo. Sem remédios, sem fórmula para bebês, sem roupas, sem produtos de higiene, sem gás, sem combustível, nada. Apenas ingredientes secos em uma caixa, sem água. E quando perguntei sobre isso, me disseram, bem, não está no contrato. O que eles queriam dizer com isso era que o contrato que temos do governo israelense com a Safe Reach Solutions para fazer esse trabalho é um contrato e as FDI são nosso cliente, não estipula água.
Então, se você fosse ao supermercado e eu te desse uma lista, esse seria o seu contrato. Estou te pagando para ir ao supermercado por mim, e estou te dando uma lista de coisas para comprar. E você volta, e todo mundo pergunta, cadê a água? Onde está? Onde estava a água? E sua resposta seria, bem, não está na lista. Eles não me deram dinheiro para comprar água. Eu não tenho. Então esse é o motivo, não está no contrato. Mas também, como me explicaram, entregar água seria muito caro. Para cada caminhão de água, porque a água é muito pesada, você sabe, cerca de 3,5 kg por galão, quando você coloca a água em um caminhão, não pode enchê-lo completamente com água. Você tem que dividir isso entre 3 caminhões para igualar um caminhão cheio de água em volume. Então eles são um caminhão de soluções. Um caminhão de comida. Sim, comparado com comida. Então a comparação da Safe Reach Solutions foi algo como, bem, podemos entregar 3 caminhões de comida para cada caminhão cheio de água. E eu pensei, ok, isso é verdade em termos matemáticos, mas não estamos falando de entregar refrigerante, champanhe ou um aperitivo. Estamos falando de água. Água. Então a decisão de não entregar água foi por 2 motivos. Primeiro, não estava no contrato. Segundo, é caro demais. Água. É absurdo. Uma pergunta rápida sobre o local novamente. Muitos porta-vozes israelenses disseram que mesmo as pessoas que foram mortas nos locais eram combatentes do Hamas. Você pessoalmente testemunhou alguém abrindo fogo do lado palestino onde você estava nos locais? Passei todos os dias, desde que começamos as operações, do dia 24, quando fui fazer um reconhecimento de líder, ao dia 25, quando fui aos locais para fazer uma avaliação final com base em mudanças que havíamos feito, no dia 26, para distribuição, no dia 27 e todos os dias seguintes até 13 de junho. Nunca, nenhuma vez, vi um palestino armado, hostil, ameaçador, disparar uma arma ou revidar fogo. Nunca. Ao redor, perto ou nas proximidades dos locais. Nenhuma vez. Mas diariamente, todos os dias, a FDI atiraram neles, e os contratados da UG Solutions atiraram neles. Quero terminar fazendo algumas perguntas mais amplas. E isso meio que retorna ao que você estava dizendo antes sobre a escolha dos locais nas áreas mais intensificadas da Operação Gideon Chariot, e como isso é realmente importante. A implicação que tirei disso é que é importante até mesmo enxergar as chamadas armadilhas de ajuda ou programas de ajuda como parte da Gideon Chariot, ou como parte dessas operações militares de remoção de pessoas dos lugares onde viviam. Obviamente, você não fez parte da força de combate que as FDI estão usando, mas você é um veterano aposentado do Exército dos Estados Unidos. Você deve ter tido uma noção dessas áreas de combate, já que elas estiveram por toda parte, mesmo que não exatamente nos locais onde você trabalhou, e você esteve em outros locais de combate ao longo da sua carreira. Se possível, compartilhe com nossos espectadores qual é a sua percepção sobre quais poderiam ser algumas das diferenças entre as áreas de combate que você presenciou em outros lugares e o que você viu ou percebeu na Palestina. Especificamente, em relação à existência de uma oposição, se combatentes do Hamas estão realmente ativos, ou se isso também se relaciona à questão maior sobre ser uma guerra ou um genocídio. Espero que isso seja útil. Eu já vi muita guerra, já vi muita destruição. Já presenciei guerras de alta intensidade, conflitos de baixa intensidade, pequenas guerras, grandes guerras. Nunca antes, nos lugares onde estive, não sentado em casa no sofá jogando Call of Duty ou assistindo a filmes de guerra, mas realmente estando lá, Fallujah, Bagdá, cidade de Sadr, Mosul, Anbar, Taji, em todo o Afeganistão, província de Helmand, Cabul, Uruzgan, Síria, Raqqa, Deir ez-Zor.
Os lugares que vi são alguns dos cenários de combate mais intensos que enfrentamos nos tempos modernos. Nada se compara ao nível de destruição e aniquilação que testemunhei em Gaza. Gaza não é uma guerra. Gaza é um genocídio. Gaza is not a war. Gaza is a genocide. Quero terminar fazendo uma pergunta específica sobre você. Há pessoas que já trabalharam com a GHF e pediram demissão, mas talvez você seja a única que escolheu se tornar um denunciante. E isso tem um custo. Há difamações constantes. E não sei se você recebeu ameaças, mas isso não é incomum para outros que têm se manifestado em defesa dos direitos dos palestinos. Por que você decidiu se tornar um denunciante? Em sua experiência anterior, trabalhando em operações de combate, você já teve esse instinto, ou sentiu que conseguia, desculpe-me, que conseguia apresentar ou registrar suas preocupações de uma forma que lhe satisfazia, o que não aconteceu aqui. Conte para nós por que você escolheu não apenas pedir demissão, mas também se tornar um denunciante e se expor publicamente. War, combat, fighting is complex. Guerra, combate, luta é complexo, complicado. Muitas vezes você se encontra em um dilema onde basicamente precisa escolher o menor dos males. Não há solução. Mas o que nos guia nisso são princípios morais. Nosso guia são os valores éticos. Como comunidade mundial, como comunidade internacional, esses valores e esses guias estão delineados no direito internacional humanitário e na Convenção de Genebra. Como oficial do Exército liderando soldados em combate, homens e mulheres, em várias ocasiões, ao longo de 6 anos passados em guerra, o princípio orientador como oficial é que tenho a responsabilidade e o dever de manter esses valores éticos. O que vi em Gaza por parte dos contratados da UG Solutions, não todos, mas alguns, e de alguns membros das FDI, se eu estivesse no comando, eu teria levado eles à corte marcial. Eu não tinha essa autoridade. Eu não tinha essa capacidade sob este contrato. Eu era apenas uma peça na engrenagem, sem nenhuma possibilidade de influenciar, exceto tornar minhas preocupações conhecidas. Eu testemunhei, já no dia 28 de maio, palestinos sendo baleados por tiros de advertência, por assim dizer. No dia 29 de maio, contratados da UD Solutions atiraram em palestinos desarmados e mataram um deles. No dia 1º de junho, um homem palestino foi atingido diretamente no rosto por um contratado da UD Solutions com tanto spray de pimenta, gás de pimenta, que ele começou a vomitar sangue. No dia 2 de junho, uma mulher palestina no local, desarmada, pegando comida do chão, foi atingida por uma granada de efeito moral e morreu. No dia 8 de junho, um tanque israelense atirou contra uma multidão de civis desarmados. Repetidas vezes, houve inúmeros incidentes para recordar. Expressei minhas preocupações e as manifestei em todas as ocasiões, pensando que isso seria resolvido. Ficou muito claro para mim que não só isso não seria resolvido, não só estava sendo tolerado, era intencional. Estava sendo tolerado porque fazia parte do plano. Era aceito porque era considerado normal, porque facilitava o extermínio do povo palestino. E no dia 8 de junho, eu estava na sala de controle observando o local número 2 e 3 crianças palestinas foram erguidas até um barranco, porque a aglomeração no local havia se tornado tão intensa, com tantas pessoas e pisoteamento, que essas crianças estavam sendo pressionadas contra essa parede de concreto metálico e poderiam ter sido mortas. Então esse homem palestino os colocou em cima da barreira para que não fossem esmagados. E o oficial de ligação das FDI, um tenente-coronel do Comando Sul, que era nosso contato da COGAT, o escritório do governo para os territórios, estava na sala de controle. E ele imediatamente me diz, olhando para a tela, tirem eles daí, façam eles descerem. E eu disse para ele, os empreiteiros que estão no local estão cientes disso. Eles estão cuidando da situação. Está sob controle. São crianças.
Vale lembrar que essas crianças estavam desarmadas, não tinham nada, não havia nada nas mãos delas, estavam assustadas, nenhuma delas estava de sapatos. Um deles, o menino mais velho, nem camisa tinha. Eles não representavam ameaça. Elas eram crianças assustadas, e ele insistiu novamente para tirá-las dali. Tirem elas daí, ou eu mesmo tiro, foi o que ele disse. E eu disse a ele, está sob controle. Eles estão conversando com elas. Estamos tentando ajudar essas crianças a saírem da multidão para que não sejam mortas. Está sob controle. Ele voltou para a mesa dele, falou algo no rádio. Eu não entendo hebraico. Ele voltou. Um dos contratados na sala de controle falava hebraico e me disse, Ei, o coronel, esse soldado das FDI, acabou de dizer aos atiradores no local 2 para se prepararem para atirar neles, para derrubá-los. Então, quando o coronel voltou e ficou ali, visivelmente irritado, eu perguntei, você acabou de ligar para os atiradores no local 2 e mandou eles se prepararem para atirar? Ele disse, se você não tirá-los de lá, então eu vou. E eu disse a ele, você não vai atirar. Primeiro, não vamos atirar em crianças desarmadas. Segundo, não vamos atirar na multidão, onde, se errar, você pode matar outra pessoa. Não vamos atirar na multidão onde, se errar, você também pode matar um americano. Não. Durante esse diálogo, os contratados que estavam no local chamaram as crianças para descerem e elas pularam da barreira e deixaram o local. Elas não estavam mais na multidão e não estavam mais no barranco. Então o tiroteio não aconteceu. Mas aquele oficial israelense estava pronto, preparado e absolutamente decidido a potencialmente atirar nessas crianças e matá-las. O que ultrapassou o limite para mim foi que a Safe Reach Solutions, nossa sede, nossos chefes, o diretor de operações da Safe Reach Solutions, disse para mim, não diga não ao cliente. E eu disse, desculpe, como assim não diga não ao cliente? Quem é o cliente? Ele disse, as FDI são nosso cliente. Trabalhamos para as FDI. Não diga não ao cliente. E eu fiquei tipo, é para simplesmente concordar e compactuar com matar crianças, matar civis desarmados? Se as FDI quiserem tomar essa decisão, isso é com eles. É decisão deles, esta é a guerra deles, é a autoridade deles, esta é a decisão deles. Não diga não ao cliente. Isso foi chocante para mim. Chocante que uma empresa americana, gastando dinheiro dos contribuintes americanos em Gaza, pudesse ser cúmplice ou, no mínimo, fechar os olhos para o assassinato de crianças. Então foi isso que levou à minha demissão. Vamos encerrar por aqui, Anthony. Isso foi muito útil para entendermos o que tem acontecido no local. Não é comum termos a chance de entrevistar alguém com um relato de testemunho ocular, e essa foi uma ótima oportunidade para nós. Muito obrigado. Eu agradeço. E Gara de Nawa Ten, eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Igualmente. Tenha um ótimo restante de dia. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.